Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje a gente vai ter um assunto sem gráfico, um assunto aqui, a gente vai ficar numa conversa boa, legal e fundamental para que você atinja aí sua consistência. Então vamos lá para a vinheta e vamos para o assunto. Antes de mais nada, gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixa seu like aí, deixa comentários aí se fizer sentido para você o que eu vou falar. Vamos interagir, vamos fazer esse vídeo chegar em bastante gente, porque o assunto realmente é fundamental. A gente vai falar da psicologia do trade, tá? Então é um assunto bom, importante. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. Deixa eu contar a minha história aqui, de quando eu comecei no mercado, lá por volta de 1998, 97, 99, por ali. Eu estava na faculdade de Direito ainda, que eu também sou advogado, né? Depois eu me especializei em mercados de capitais. Então lá nas cadeiras lá da universidade, eu conheci um amigo, também estava fazendo faculdade comigo, e ele era já um senhor na época, assim, já era bem mais velho que eu, e ele era uma pessoa assim, sempre alegre, sorrindo, sempre bem com a vida, e eu fui ficando amigo dele, e descobri que ele era investidor. Falei, poxa, você é investidor, legal, como que isso funciona? Ele descobri que ele comprava e vendia ações, e comprava ações, ele administrava lá os bens da família dele, então ele comprava ações, então estava bem. Eu falei, poxa, que legal também, quero. Pô, o cara está sempre feliz ali, né? Vamos ver se isso aí é legal. E na época ali, fui procurar informações ali, então eu não comecei de fato ali naquela. Fui buscar informações primeiro, né? Ele foi me orientando. E eu lembro que na época ali tinha um simulador lá da Folha, Folha Invest ou Estadão, não lembro o jornal, acho que era Folha Invest, e tinha um simulador, eu fui me interessando, olhando, vendo as ações, eu falei, nossa, que legal, olha, rende tanto por ano. Então eu fui entrando nesse mercado, conhecendo ali, né? Por volta dos anos 2000, que eu comecei de fato ali, estava na faculdade, né? Faculdade a gente não tem dinheiro, né? Porque para ser investidor você precisa ter dinheiro para investir. Então fui fazendo estágio, né? Já consegui ali, juntando dinheiro aqui e ali, ajudava advogados mais velhos, ajudava aqui, guardando um dinheirinho. Aí quando eu me formei ali por volta de 2003, ali, eu comecei já a trabalhar, juntar um dinheiro para começar a investir de fato ali em 2003. Eu já estava desde 98 estudando, eu falei, agora eu vou participar do mercado, né? Eu comecei a comprar ações, peguei aquele período ali que só o mercado brasileiro, você comprava, tudo que você comprava subia, né? Você comprava ali, você comprava farinha, comprava qualquer coisa subia. Então, era um mercado ali que estava, a gente não tinha acesso a gráfico. Nossa, eu lembro que na época era muito difícil a gente ter uma plataforma que tinha acesso a gráfico. Para a gente ter acesso a gráfico, efetivamente, ainda com delay vinha o gráfico. Para nós, você tinha que pagar um horror, era caríssimo. Eu lembro que na época que a gente procurava nas corretoras, era caríssimo, era assim, eu não lembro, uma coisa de US$ 1.000, US$ 1.500 para você ter acesso a uma plataforma que te dava gráfico, né? E ainda assim, perto do que a gente tem hoje, nossa senhora, gente, aquilo nem podia ser considerado gráfico, né? Sim, tinha candles, mas delay, era uma coisa horrível, não tinha volatilidade o mercado, as ações demoravam assim, tudo dava um tique para mais, e só subindo, era aquela coisa maravilhosa, né? Então ali por volta dos anos 2000, fui até 2005 ali, que quando chegou 2005, a gente teve acesso àquelas plataformas mais modernas, né? Eu lembro que a primeira que eu vi ali, que a gente tinha mais acesso, foi o MetaTrader. Nossa, você fala, meu Deus, isso aqui é um paraíso, e era de graça, né? A gente só precisava abrir a conta, e eram corretoras no exterior, Forex, e era, nossa, quem é da época sabe o que eu estou falando, como era difícil mandar dinheiro lá para o exterior para você operar. Era uma complicação, o dinheiro demorava uma semana para chegar no exterior, e a gente querendo operar, fazer. Então, foi a partir ali de 2005 que a gente começou a ver
day trade, né? Mas mesmo assim a gente precisava estar ali lá para fora, né? Sendo que lá nos Estados Unidos já se falava em day trade desde 71, se eu não me engano aqui. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí nos comentários, mas desde 71, Nasdaq ali já S&P, NYSE, já se faziam day trade, já tinham plataformas evoluídas lá fora. Aqui no Brasil, efetivamente, a gente entrou no day trade de vez mesmo, foi a partir de 2009, porque foi com o fim do pregão, né? Porque antes você tinha que apregoar a tua ordem, você ligava lá na corretora, você apertava ali no home broker um pedido de compra, né? Eles apregoavam, o que a gente chamava lá no chão, né, da Bovespa, para mandar uma ordem. Então não tinha negócio de fazer day trade ainda ali, né? Era, era complicado, porque você tinha que ligar, encerrar, não tinha muita liquidez, mas a partir ali de 2005, 2008, 2009, que acabou o pregão, o negócio começou a chegar às plataformas evoluídas aqui no Brasil, né? Eu lembro que a primeira que a gente teve acesso ali realmente foi o Profit Chart, mas acho que o Profit Chart já existia bem antes, mas ainda assim era inacessível, também era caro naquela época, era 700, R$ 1.000, alguma coisa assim para se alugar. Ela não tinha hoje essa facilidade que é integrada a todas as corretoras e isso, tem corretora que te fornece de graça, com margem, aí não tinha essas coisas. Então, a partir de 2009 ali, que a gente de fato aqui no Brasil conheceu o day trade, né? E em 2008 a gente teve a crise do subprime, que foi uma coisa que nos apresentou a volatilidade, né? Porque até então a gente não conhecia a volatilidade. Não sei como foi lá em 29, no crash de 29, não sei se deve ter tido volatilidade, mas não tinha gráficos ali, né? Então as pessoas quebraram sem ver o que estava acontecendo num gráfico, mas a partir de 2008 a gente conheceu a volatilidade, né? A crise dos subprimes, o gráfico ficou para cima e para baixo igual um louco, né? Então trouxe volatilidade. Para um day trader, volatilidade é o sonho de consumo, né? Então ali a partir de 2008, 2009, foi se evoluindo as plataformas, os pregões ficaram eletrônicos aqui no Brasil. Foi de fato onde que o mini índice, se eu não me engano, o mini índice já tinha sido criado bem antes, mas acho que em 2005, 2003, mas ele servia como um ativo de hedge, né? Para quem estava posicionado na bolsa, vendia esse mini índice para fazer o equilíbrio, né? Se a bolsa caísse, tá? Você estava vendido no mini índice para trazer equilíbrio na carteira. Então ele tinha essa finalidade, ele não tinha uma finalidade especulativa até então. Ele começou a ter essa finalidade especulativa, mini índice, mini dólar, com o advento das plataformas, né? Dali que você pode ter acesso a gráfico, forma rápida. Então foi como o day trade foi criado ali com as plataformas potentes, né? Gráficos em tempo real, rápidos, volatilidade vindo, mais gente entrando. Então foi que nasceu ali como os mini contratos como uma forma de especulação de day trade. Só que aí também traz uma coisa que é terrível, né? Porque day trade é uma profissão de alta performance. O que é uma profissão de alta performance? Aquela profissão que você precisa ter isso aqui muito bem estruturado, teu psicológico, tá? Eu falo que uma profissão de alta performance é que nem o atleta olímpico. O atleta olímpico, vocês devem saber, 4 anos treinando exaustivamente para chegar a um ano das Olimpíadas, em questão ali de coisa de 30 segundos ele perder, milésimos de segundo ele perder o primeiro lugar. E ninguém lembra do segundo lugar, é o primeiro lugar. O cara treina 4 anos para ter o primeiro lugar. Imagina como fica o psicológico dele. Tá? O jogador de futebol que erra o pênalti no final da Copa. Então ele sempre precisa ter um apoio psicológico. É uma profissão de alta performance, ele precisa estar bem aqui, ó. Então, esse assunto que eu queria trazer para vocês, que essa facilidade que veio com o day trade, todo mundo começou a entrar no day trade como a solução dos meus problemas, é a solução da minha vida. Aí vê lá um vídeo que ensina uma estratégia, ensinam várias estratégias, a gente tem mais gente aqui no YouTube falando de estratégia do que da parte psicológica, tá? Então, estratégia, o cara fica pulando de estratégia em estratégia, uma não funciona, ele vai para outra, ele vê lá 30 estratégias, mas quando ele não percebe que o problema não é a estratégia, o problema é ele, é aquela parte que fica na frente do computador apertando o botão, ele não se autoconhece, tá? Como diz a minha psicóloga,
Minha psicóloga, Carmen, um beijo para você. Tem psicóloga, gente, porque toda profissão de alta performance precisa ter uma psicóloga ali para ir te colocando nos eixos, né? Te trazendo para o foco de novo. Então, minha psicóloga costuma dizer que a gente tem a nossa sombra e a nossa luz. Tá? A gente tem que se autoconhecer os nossos limites para saber aonde que o day trade está influenciando de alguma forma a nossa tomada de decisão. Tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Não é estratégia, gente. O trade é, na minha opinião, mais que 80% psicológico. Tá? É aquilo que você aguenta ou não aguenta. É aquilo que o seu psicológico aguenta ou não aguenta. Então, não adianta você ficar pulando de estratégia em estratégia. Não adianta você ter milhões de indicadores na tua tela, sendo que o problema está na frente da tela. Tá? Você não se autoconhecer os seus limites, onde você pode chegar, o que te acarreta. Porque o day trade, eu sempre falo isso para todo mundo que eu converso, quer seja meu aluno, não. O day trade, gente, ele é totalmente contraproducente ao nosso cérebro. O que é isso? O que significa isso? Que o nosso cérebro, pela evolução que a gente alcançou até hoje, ele tem a tendência de tornar-se defensivo em situações de estresse. Tá? E o day trade é uma situação de estresse 24 o tempo inteiro ali. Você está no limite, estressado, porque é um mercado que sobe e desce, te dá estresse, ansiedade. Todos esses fatores acarretam que o nosso cérebro entre no modo defensivo. Tá? Ele entra no modo defensivo. Então é contraproducente. Nosso cérebro não entende isso. Ele entende que a perda que a gente tem no day trade é dor, nos causa dor. A perda do dinheiro é dor, e a dor o nosso cérebro vai buscar autodefesa, que ele entra no modo irracional, ele entra no modo defensivo, dopaminérgico, que a gente fala. Então você começa a fazer operações dopaminérgico. O que é a dopamina, gente? A dopamina nada mais é que um neurônio lá, um neurotransmissor, né? uma enzima que ali faz a sinapse nervosa, que é o hormônio o hormônio que te faz ir atrás. A dopamina, quando injetada no nosso cérebro, quando a gente produz a dopamina, a gente faz ir atrás de alguma coisa. É o hormônio que faz a gente tomar uma atitude, que a gente faz correr atrás de algo, que te faz querer ter. Tá? Então, quando você opera dopaminérgico, seu cérebro está com dopamina, ele costuma atingir a parte do nosso cérebro que é a parte mais central ali, chamada núcleo accumbens, que é onde que a gente toma atitudes irracionais, toma atitudes emocionais, impensadas, para defesa, para você, que nem assim, cai uma bomba ali do teu lado, você vai ficar lá, não, essa bomba caiu, será que ela tem quantos quilos de possibilidade de megatons? Será que ela vai explodir? Não, gente, você não vai fazer isso. Caiu um estouro aqui, você vai dar no pé. Você não vai pensar, você está dopaminérgico, dopamina, buf, no teu cérebro, você corre e corre. Tá? É isso que você tem que evitar no day trade. Operar dopaminérgico, da atenção. Então o day trade é contraproducente, porque a adrenalina que produz ali, aquele sobe e desce, aquela ansiedade, vai fazendo a gente produzindo dopamina. Tá? Então é contraproducente. Aí nosso cérebro vai entrar na racionalidade. O nosso córtex pré-frontal, que está aqui na frente, aqui, que é o que toma decisões racionais, ele perde totalmente a racionalidade. Então você vai ver no fim do dia, quando você encerra suas operações, você vai dar uma analisada com o mercado fechado, você fala, nossa, por que eu entrei nesse trade? Esse trade que era compra, eu vendi, estava claro. Porque na hora você não enxergou. Na hora você estava dopaminérgico, na hora você estava ali tenso porque você estava perdendo, você estava entrando em defesa, estava em emoção, o tal do recuperar prejuízo, gente. Nosso cérebro entende isso como dor. Ele entra nesse tal de recuperar, de tirar você da dor. Então ele faz você tomar atitudes impensadas e irracionais. E como que você vai evitar isso? Se autoconhecendo, sabendo quem é você, quem são seus limites, sabe? Você conhecendo se você é uma pessoa um pouco mais ansiosa, que você não tem tanto controle, você é mais impulsivo, você tem que se autoconhecer, porque aí você não vai se sabotar no day trade. Tá? Perceba uma coisa, escreva nos comentários aqui também se você conhece ou já aconteceu isso com você. Toda vez que você abre um trade
que você exagera na mão, você não segue o gerenciamento, você poderia abrir lá 5 contratos, você abriu 50 contratos no mini índice. Percebe que esse trade você erra? Mas você não erra, você sai antes, de repente você leva, você faz uma compra e dá aquela decidinha assim, ai meu Deus, você vê aquela quantidade de dinheiro que você está perdendo, nossa, porque você está acostumado com 5 contratos, você perder 100 pontos, 100 reais, com 50 contratos, 100 pontos são 1.000, amigo. Aí você olha aquilo, você é a meta da semana, é a meta do mês, você fala, meu Deus. Aí você desce mais um pouquinho, 1.200, 1.300, fala, Jesus, aí você encerra o trade, ele vai para o caminho correto, que era a compra. Você fala, por que eu saí? Aí ali você já era, você está totalmente dopaminérgico, você está tomando atitudes impensadas. Então perceba isso, que o problema está na pessoa que está ali na frente do computador, tá? Então, as pessoas vêm buscando o day trade hoje pelo mesmo motivo que um cara busca um cassino, por exemplo, tá? É difícil falar isso, mas é verdade. Às vezes o cara busca um cassino porque ele precisa fazer um dinheiro, ele está desesperado, ele quer fazer um dinheiro no cassino, vou lá, de repente eu dobro o meu dinheiro, preciso de um dinheirinho, ele vai, dá certo, começa, porque o ambiente do cassino ele é totalmente feito para te viciar. Aquelas luzes piscando, não tem janela, você não vê o ambiente lá fora, você se vicia naquilo, porque a sua dopamina irriga teu cérebro e você entra no vício, na loucura. Então, as pessoas hoje têm entrado no day trade por esse mesmo motivo. Tá? Ela busca uma salvação da vida dela. Ela busca, o day trade agora eu vou ficar milionário. Porque ele vê o cara fazendo propaganda. Por isso que, gente, eu sou contra isso. Todo dia eu vejo no meu Instagram. Eu tenho um indicador milagroso que vai te dar tantos pontos, basta você apertar o botão. Eu tenho a planilha que vai te fazer o trade, que você precisa só trabalhar 5 minutos por dia para você ganhar dinheiro. Aí vem o outro, eu tenho a estratégia XME, não sei das quantas, aí na cobertura, lá não sei aonde. Aí vem o tal do vovô investidor, que anda de Ferrari. Oi, Netinha, você quer saber como eu ando nessa Ferrari? É simples, está aqui, ó, olha o celular, eu tenho um robô investidor. Isso aí me cansa, gente. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque a verdade ninguém quer te falar. Eles estão te pescando pela ganância, porque o nosso cérebro é ganancioso. Então a primeira coisa que você vai se tocar é a ganância. Você vai falar, porra, eu quero andar de Ferrari também. Eu quero ter o robô que faz ganhar o dinheiro sem eu ter esforço. Cara, se você chega nisso, eu prefiro falar assim para você, cara, então vai jogar cassino, tá? Porque a probabilidade de você não ter que ficar estudando ali é bem menor, tá? Você não vai ficar tendo que se dedicar muito, você só vai apostar no preto ou no vermelho, cara. Aposta no preto ou no vermelho. Preto no vermelho, você não precisa nem pensar muito, só fica lá, preto, vermelho, nem raciocínio. O day trade você tem que estudar, né? Fazer a técnica, ficar estudando a parte fundamental. Então vai jogar cassino, cara. Não vai pro day trade. Você está indo pelo mesmo motivo. Tá? Buscar a salvação da tua vida, a ilusão. Você entra na ilusão, amigo. Você está na ilusão, você não vê aquilo como uma profissão. Você enxerga na ilusão. Quando seu cérebro entra na ilusão, acabou. Você não vai respeitar o gerenciamento de risco, você não vai respeitar nada, você não vai respeitar os seus limites, você vai entrar sempre no máximo. Você vai acostumar seu cérebro. E aí o cara entra no day trade, ele dá certo ali, ele segue uma estratégiazinha de bolo ali, setup 9.1, quando dá aqui, compra. Mas esse setup funciona quando está na tendência. Você estudou as fases do mercado? Você estudou teoria de Down? Você estudou ondas de Elliott, Wyckoff? Você sabe como que o mercado funciona? Não, você segue uma receitinha de bolo que funciona na tendência. Não está na tendência, você vai ganhar dinheiro. Quando o mercado entra na lateralização, você quer seguir essa receitinha de bolo, a medinha fica lá toda hora cruzando, para cima, para baixo, você compra, você vende, você compra, você vende. Você vai devolvendo tudo aquilo que você fez. Aí você não entende, você muda a estratégia. Isso aqui não funciona, você passa para outra. Aí você, de repente, entra numa estratégia que funciona no mercado lateral. O mercado está lateral, você faz dinheiro. Aí ele entra em tendência de novo, aí você não entende. Então, você tem que ter um estudo. Eu costumo comparar o day trade a uma faculdade de medicina, no qual você tem que ter um estudo lá, anos estudando, se dedicando, se aperfeiçoando, aí depois você vai fazer uma residência junto com um profissional te orientando, você tem que cortar aqui, se sair sangue aqui, acontece isso,
para depois você ir para a tua profissão, tá? Então, a pessoa que é atraída pela ganância, ela já pula etapas. Ela pula etapas e já vai para o vício. O vício, o day trade vicia, gente. O day trade vicia, tá? Então, você viciado em day trade, uma vez viciado em day trade, você vai precisar de ajuda de um profissional para você se entrar em homeostase novamente teu cérebro, para você poder entender e ver o que está acontecendo de errado. Você vai ver que o problema é você. Tá? Não adianta você ficar pulando de estratégia em estratégia, estratégia em estratégia, você sempre vai perder dinheiro, porque o seu emocional não está adequado. Você não está adequado, você não consegue controlar suas emoções, você opera dopaminérgico, viciado, aí você vai para o mercado 24 horas, Forex, você precisa ver gráfico, gráfico, gráfico. Aí o cara vai para o mercado de criptomoeda fazer trade, gente. Fazer trade em criptomoeda. Pelo amor de Deus, de fim de semana, ele não aguenta, ele perde a vida social dele, começa a ficar um cara antissocial, briga com todo mundo, perde qualidade de vida. O seu sistema de recompensa do seu cérebro é totalmente alterado por esse excesso de dopamina, noradrenalina, se descompensa. Tá? Você se descompensa. Aquilo que antes você sentia prazer, você não passa a sentir mais. Fica uma zona teu cérebro, até ele entrar em homeostase novamente, é uma zona. Então, ninguém se até a isso. A parte psicológica é 80 a 90% determinante para o seu sucesso no day trade. Tá? Você não vai entrar no day trade e vai ficar milionário da noite para o dia. É possível que isso aconteça? Sim, totalmente possível. Você transformar 10 mil em 100 mil, 10 mil em 500 mil, é possível, mas se você conseguiu fazer isso, você conseguiu da maneira errada. Da maneira errada, você teve sorte, tá? Eu tenho que te falar isso, você teve sorte. Aí você se acostumou a sempre fazer da maneira errada. Sua dopamina tá alta no teu cérebro, você tá dando certo, tá tendo atitude, faz. Vai chegar uma hora que você vai levar uma ré, que você vai perder tudo que você fez, que você acumulou, porque você fez da maneira errada. O day trade, gente, é uma profissão de longo prazo. Pensa no day trade como longo prazo. Você vai seguindo o gerenciamento e vai acumulando a longo prazo. Pense no longo prazo. Não é porque é day trade que você tem que ganhar tudo num dia. Pensa no longo prazo. Vai entrando com o gerenciamento, pequenininho, vai acumulando um dinheiro até você poder chegar e falar assim: hoje eu posso ficar só mais no day trade porque eu tenho um colchão. Tá? Eu adquiri um colchão. Tenta, se você já na tua profissão não conseguiu acumular muito dinheiro e quer acumular através do day trade, eu falo para você, continue na tua profissão, acumule um dinheiro para chegar no day trade com menos peso psicológico. Você vai operar com menos peso psicológico, você vai operar com a tua cabeça mais tranquila. Você não vai colocar um peso excessivo naquilo que não merece ter um peso excessivo. E aí você vai sobrecarregar o teu cérebro. A gente não aguenta, amigo. Nosso cérebro, eu costumo dizer que a gente consegue um máximo 3 horas de foco intenso. Depois de 3 horas, você já está dopaminérgico em excesso. Tá? Você já está usando o trade em excesso. Aí você vai ver se está abrindo 200 ordens por dia, 300. Eu conheço gente assim, isso é vício. É vício. No day trade a gente não precisa abrir essa quantidade de ordem. Com 5, 6 ordens você resolve o que você precisa no day trade. Você pega um movimento, você enxerga, está racional. Tá? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês, que muita gente me chega perguntando estratégia, minha estratégia é isso, não está adequada, o que eu posso mudar? Aí eu vou conversando com a pessoa, vou sentindo que o problema dela não está na estratégia, o problema dela está nela, no gerenciamento. E alguns reconhecem, outros não reconhecem. Aí fala, estratégia, tem que ser estratégia. Não, é o gerenciamento. Procure se conhecer, procure saber quais são os seus limites. Tá? Aquilo que se você é uma pessoa muito ansiosa, se você já não tem muito controle, você já é indisciplinado na tua vida, tudo aquilo que você propõe a fazer você não faz, você procrastina, você não é disciplinado, você tende a não ser disciplinado no day trade também. Ou você é disciplinado, ou você não é disciplinado só num negócio, não existe isso. Você entendeu? Então, é isso. E a disciplina, gente, é uma coisa que você consegue condicionar o teu cérebro a ter. Tá? Então, é fundamental a parte psicológica.
E eu venho aqui dizer para vocês a verdade. Ninguém tem coragem de vir aqui dizer a verdade, porque é mais fácil te vender a ganância, tá? Você vai ficar milionário. Por isso que essas propagandas aí, que quando eu vejo, eu tenho vontade de ligar para a polícia. Eu já entro lá e xingo o cara, porque não é possível. É ilusão, cara. Tá te vendendo uma ilusão que vai funcionar às vezes um período, mas depois você vai entrar no looping do vício, cara. Seu cérebro sempre vai querer mais, 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 mais. E uma hora você quebra, porque você está errado. Tá? Então, gente, se conheça. É uma profissão de alta performance. Entenda isso como uma profissão de alta performance. Alta performance, você precisa ter seu estado emocional muito equilibrado para você ser disciplinado. Não fique dopaminérgico fazendo trade. Não entre na parte do seu núcleo accumbens fazendo trade. Você tem que usar o seu córtex pré-frontal para você tomar decisões racionais. E para fazer isso, tira a equação dinheiro da jogada. Porque toda vez que você está pesado no trade, você fica mais emotivo, você fica mais impulsivo para fazer trade. Por isso que eu falo que quando o cara, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, o que você faz? Você tem profissão? Qual é a sua profissão? Ah, eu já quero ir para o day trade, mas você tem quanto na conta? Ah, eu tenho tanto. Mas você é a pessoa que é a pessoa que sustenta teu lar? Não, sou. Então, cara, a probabilidade de não dar certo é alta, porque você vai estar sobrecarregado. O dinheiro que você perder ali no day trade, você vai pensar assim: nossa, meu Deus, era a escola do meu filho, eu perdi. Com esse dinheiro eu podia comprar isso, comprar aquilo, eu perdi. Isso daí vai te colocando num estado mental cada vez pior, pior, pior. Você se vicia, você entra no recuperar prejuízo, e o recuperar prejuízo é vício, você não enxerga, e aí para você a profissão de day trader acabou, cara. Aí você vai pegar dinheiro com a agiota, você vai vender carro, casa, você vai fazer tudo para alimentar o teu vício. Você vai fazer tudo para alimentar o seu vício e não vai dar certo. É a sua ruína. Então, gente, presta atenção no que eu estou falando. É um assunto que ninguém vem aqui te falar, ninguém tem essa coragem de vir aqui te falar isso, tá? Porque é muito mais fácil o cara te vender um indicador, te vender lá uma estratégia que fala milagres. É muito mais fácil ele alugar uma Ferrari, te pegar pela ganância, falar qual que é meu carro aqui, tem 10 carros lá e você achar que ele ganhou tudo aquilo no day trade. Parece aqueles idiota com um paco de dinheiro na mão. Você quer saber como eu ganhei isso aqui? Eu sou day trader, não sei o que lá, papapá. Cara, não entra nessa, tá? A gente é um ser inteligente e se a gente é um ser inteligente, a gente pode pensar. Se é que vocês ainda não sabem, a gente pensa, tá? Então não caia nessa ilusão. Você está entrando num mercado dificílimo, amigo. O day trade é um mercado dificílimo. Se você não tiver isso aqui em dia, acabou, tá? E às vezes você até tem isso em dia, tá bem, mas o day trade, como eu falei, é contraproducente ao nosso cérebro. Se você sobrecarregar essa área do day trade, só no day trade, você também acaba entrando num momento do seu cérebro de defesa, dopamina, núcleo accumbens, decisão impulsiva. Às vezes até começou certo, mas aí você vai criando uma ansiedade ao longo do tempo das operações que causa ansiedade. Você vai ficar ansioso. As operações sobe e desce todo dia ali, mercado, comprador, players, toda hora comprando e vendendo. Então, você vai para esse lado errado. Então, para evitar tudo isso, para você não se auto-sabotar, siga o gerenciamento, siga o plano, tá? Não deixa seu cérebro se sabotar. O seu cérebro, ele vai entrar em modo defesa toda hora. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Prestem atenção nesse detalhe, é importantíssimo, gente, é importantíssimo. Eu estou aqui vindo falar isso para vocês, que eu precisava falar isso para vocês. Eu preciso que os inscritos do meu canal saibam disso. Essa é a verdade que está por trás do day trade. É possível você ganhar dinheiro no day trade? É possível você ganhar dinheiro no day trade? Sim, totalmente possível. É possível você viver de day trade? Sim, desde que você tenha realmente um capital que você acumulou grande, que você já tem um capital grande, você não precise daquele dinheiro
que está no day trade, você já tem suas contas pagas de alguma forma, você tem várias atividades, você tem outras fontes de renda, tá? Não coloque toda a tua esperança numa única fonte de renda. Tenha outras fontes de renda. Equilibre-se. Não coloque muita pressão ali, porque você tende a não seguir o plano. E isso, o nosso cérebro não é, ele entra nesse modo, porque a nossa evolução foi feita assim, tá? Então, gente, deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você também tem aí algum caso para contar legal que vai agregar aí a comunidade, alguma coisa que você vivenciou, que você sabe, que você viu alguém passar, deixa aí nos comentários, vamos interagir. Se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo para todo mundo, porque eu acredito que vai ajudar bastante gente, porque é nisso que está todo mundo errando no day trade. Então, gente, vamos mudar essa estatística ruim do day trade aqui no Brasil. Vamos mudar essa estatística ruim. Vamos começar a passar a 80% ganhar, 70%. Não vamos deixar o dinheiro na mesa. Não vamos deixar o dinheiro só para os institucionais, tá? Só os institucionais estão ganhando dinheiro, porque eles não estopam, eles não precisam estar emotivos, eles têm robô operando, não é esse robozinho do vovô investidor, não, gente. Não é aquele robozinho lá, não. É um robozinho que custou milhões para o cara desenvolver, com fio de fibra ótica ligado direto na bolsa, hiperfrequência. Gente, então não se iludam, tá? Então era esse recado aqui que eu tinha que falar para vocês, eu achava que eu tinha que falar, vocês merecem saber disso, tá? Então divulga esse vídeo para todo mundo e até a próxima aí, moçada.